Olá, meu nome é João Pedro Gonçalves Ribeiro, sou aluno do curso de Biotecnologia pela Universidade Federal da Paraíba e estes vídeos nessa playlist são parte de uma atividade avaliativa para a cadeira de Química Geral, lecionada pelo professor Luiz, e neles nós vamos estar falando sobre os assuntos cerâmicas e biomateriais. Primeiro, falemos de biomateriais. Os biomateriais são materiais naturais ou artificiais, ou até mesmo a mistura desses, que são adequados ao contato biológico, tendo em vista uma determinada função que eles vão desempenhar em um sistema biológico. Essa função pode ser a substituição de uma parte desse sistema, tratamento de uma parte desse sistema, aumento de uma parte desse sistema, ou então a observação/monitoração de uma parte desse sistema. Na imagem vocês podem ver dois exemplos de biomateriais. Um é na lente de contato, que tem por função modificar a forma como a luz incide no olho de forma a corrigir certos problemas de visão, e o outro é um marca-passo, o qual tem por função emitir impulsos elétricos no coração para ordená-lo, de certa forma, a bater da forma correta em casos em que o circuito que faz essa condução dos impulsos no coração normal tenha tido algum problema, sido danificado de alguma forma, não possa mais exercer a função. Embora pareça algo recente, a ideia de colocar um material em um sistema biológico para desempenhar uma função específica é, na verdade, bastante antiga. Como vocês podem constatar pegando como exemplo esse pé de madeira de uma múmia de 3.000 anos de idade. E seu uso foi e é também mais comum do que pode parecer, como vocês podem ver por essa dentadura de dentes marfim de George Washington, ou mesmo nas lentes de contato tão comuns hoje em dia. Os óculos também podem se encaixar como um biomaterial, então eles estão mais presentes do que parecem. Bem, não se pode falar de biomateriais sem falar de biocompatibilidade. Trata-se da capacidade de um material induzir uma resposta desejada no hospedeiro, no sistema biológico em que ele está inserido para a função a qual ele está designado. E, tendo isso em mente, você pode dividir os biomateriais em alguns grupos, que são os quase inertes, que são aqueles que têm uma interação extremamente fraca com o organismo, o sistema biológico em que estão, podendo até mesmo não haver níveis detectáveis de interação. Os bioativos, que são aqueles que têm uma interação, só que essa interação se dá de uma forma benéfica, uma forma de acordo com o objetivo daquele biomaterial. E os biodegradáveis, que são aqueles que com o tempo vão ser degradados pelo próprio sistema biológico em que estão inseridos. No caso, na imagem, vocês veem uma prótese dentária, que é um exemplo perfeito do primeiro e do terceiro tipos, pois a parte de cima, a parte que vai ficar exposta, ela é feita para ser quase inerte, enquanto a parte que vai exercer a função da raiz do dente tem uma interação que leva à maior fixação do dente. Falemos agora das gerações de biomateriais. A primeira geração foi a geração dos primeiros biomateriais, obviamente, e é nela que encontramos coisas como a prótese de madeira da múmia que vimos há um tempo atrás, podendo ser também feitas as próteses nessa geração de aço. Também encontramos os dentes de marfim, como o de George Washington. Esses também poderiam ser feitos de ouro, algo muito retratado em alguns tipos de filmes. E também temos coisas como os olhos de vidro, que também foram retratados em alguns filmes, em especial me vem à mente Piratas do Caribe.
Já quando passamos para a segunda geração, nós vemos materiais ainda comuns sendo usados como biomateriais, ou seja, ainda não são específicos. Muitos deles foram desenvolvidos originalmente para a indústria automobilística ou aeronáutica, por exemplo. Todavia, diferentemente do que ocorreu na primeira geração, esses materiais já têm um certo nível de conhecimento mais elevado. Conhecimento como os de engenharia, ciências materiais e medicina, diferenciando esta geração da sua predecessora. No caso, como exemplos de usos de biomateriais que tivemos dessa geração, nós temos as ligas de titânio para a ortopedia, o teflon em próteses ortopédicas e nova ortopedia, o acrílico sendo usado em lentes, como podemos ver na imagem da esquerda, e os enxertos de Dracon em vasos sanguíneos. Quando passamos para a terceira geração, vemos um aprimoramento ainda mais significativo do que houve na segunda, pois foi a partir daqui que passamos a ver materiais desenvolvidos para finalidades específicas e para terem características específicas para desempenharem essas finalidades, ou seja, a partir daqui que tudo se tornou muito mais específico, muito mais especializado. A partir dessa geração, os biomateriais são desenvolvidos especificamente para a sua função e não mais apenas reutilizados, embora possa haver alguma reutilização em algum nível com uma componente de um dos materiais ou então utilização de conhecimentos que foram desenvolvidos para outras áreas e coisas assim, mas isso é comum quando se lida com tecnologia. O que importa é que agora é específico. De fato, com tamanha especificidade, pode-se até dizer que os materiais eram, ou melhor, são bioengenheirados, se é que essa palavra existe. Provavelmente não existe. No caso, nas imagens que coloquei aqui como exemplos, nós vemos à esquerda de novo o nosso querido marca-passo e à direita nós vemos válvulas cardíacas. Além disso, também vale citar, embora eu não tenha achado nenhuma imagem boa para representar isso, os implantes teciduais que passaram a ter uma função de ajudar na regeneração do tecido, como pele artificial e cartilagem para a regeneração das articulações. E finalmente nós temos a quarta geração, caracterizada pelo surgimento de duas áreas excepcionalmente importantes e intrigantes, na minha humilde opinião, que são a biomimética e a engenharia de tecidos. A biomimética estuda as soluções, as ideias que a natureza teve e selecionou ao longo de todo o processo de evolução para tentar imitá-las depois. Ou seja, ela tenta utilizar soluções que a natureza já criou para resolver os nossos problemas e considerando quantas espécies, quantas estruturas diferentes nós temos no planeta, toda a biodiversidade e o fato de que isso foi desenvolvido e selecionado ao longo de bilhões de anos, me parece uma alternativa, no mínimo, extremamente lógica e promissora. E então nós temos a engenharia de tecidos. Esta é basicamente um ramo da engenharia biomédica, uma ciência aplicada que utiliza conceitos biológicos, físicos e químicos para tentar desenvolver, criar, cultivar tecidos artificiais. Para tal, eles utilizam um substrato biodegradável que vai servir como fonte de nutrientes para as células e tem vários métodos diferentes para tentar agrupá-las da forma como eles desejam. É interessante notar a possível correlação entre essas duas áreas, uma vez que a engenharia de tecidos poderia ser utilizada para criar as estruturas que mimetizam a natureza que a biomimética busca criar. E com isso encerra-se o assunto de biomateriais. Obrigado a qualquer um que tenha assistido essa aula, desculpe por falta de didática,
por aula ser ruim de modo geral, mas enfim, estamos aí para isso, né? Então, falou!